Investir em fundos imobiliários é coisa de pobre. Pelo menos esse é o pensamento dos super ricos. E eu vejo que muita gente concorda com esse tipo de pensamento, o que me fez questionar: será que realmente não vale a pena investir em fundos imobiliários e a gente está aqui só perdendo tempo e o pior de tudo, perdendo dinheiro também investindo em FIIs? Então eu resolvi fazer as contas e te mostrar na prática essa resposta. Mas antes de tudo, eu quero que você já me diga nos comentários a sua opinião sobre isso. O que você acha, baseado na sua experiência, sobre investir em fundos imobiliários? Vale ou não a pena e por quê? Bom, e para não ficar só no achismo, eu te trouxe dados reais de um estudo que foi feito esse ano que mostra a composição da carteira dos super ricos aqui do Brasil. E olha só os dados. Nesse estudo, eles concluíram que os mais ricos no Brasil, eles investem mais de 47% do seu dinheiro em renda fixa, depois em fundos multimercado, previdência, ações e fundos de ações. E quando a gente olha para a parte de fundos imobiliários, isso representa apenas 1,91% da carteira das pessoas mais ricas no Brasil. E baseado nisso, eu vou desenvolver com você o porquê que isso acontece e a gente vai chegar na conclusão se para nós meros mortais realmente é assim, se faz sentido ou não a gente investir em fundos imobiliários. E antes de tudo isso, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever e deixar o like aqui no vídeo, porque eu estou sempre trazendo conteúdos que vão te ajudar a ganhar mais dinheiro por meio dos investimentos. E olha só, um ponto que a gente precisa destacar aqui é que a grande maioria das pessoas que são muito ricas, normalmente elas são empreendedoras, elas possuem negócios. E se você empreende ou se você conhece alguém que empreende, provavelmente você já deve ter ouvido falar que empreender pode sim te trazer muito retorno e fazer com que você ganhe muito dinheiro, mas por outro lado, você toma muito risco ao fazer isso. Você tem o risco do seu negócio em si, tem o risco daquele negócio quebrar, tem uma série de riscos que são envolvidas quando você empreende. Então, por essa razão, por essas pessoas muito ricas, que normalmente são empreendedoras, elas já tomarem muitos riscos, elas têm um perfil na sua carteira de investimentos mais conservadoras. Além disso, elas têm tanto dinheiro que a parcela que ocupa a renda fixa, mesmo sendo na renda fixa, ela já faz um efeito muito grande em termos de retorno para essas pessoas. E eu vou te dar um exemplo na prática. Vamos pegar aqui um grande investidor, que é o Luiz Barsi, que ele é considerado o maior investidor pessoa física da nossa bolsa de valores. A gente vai pegar ele como referência só para a gente ter um direcionamento com relação ao patrimônio. O Barsi, ele tem um patrimônio estimado de cerca de 4 bilhões de reais. É claro que ele não investe somente em renda fixa, ele é um cara que investe bastante em ações e tudo mais. Eu estou pegando isso aqui só como um exemplo, uma referência de patrimônio. Imagina uma pessoa, um investidor que tem um patrimônio como esse, de 4 bilhões de reais, e que ela coloca esse dinheiro na renda fixa. Eu fiz uma simulação do quanto 4 bilhões de reais renderia por mês na renda fixa, mesmo considerando que no mês a alíquota de imposto de renda cobrado na renda fixa é a maior de todas, quando a gente leva em consideração a tabela regressiva de imposto de renda. 4 bilhões por mês na renda fixa e um investimento que rende aí 100% do CDI, que é o mais básico de todos, já daria um retorno por mês, já descontando o imposto de renda, de mais de 33 milhões de reais. E tendo que eu estou te mostrando, mesmo sendo investimentos mais conservadores de renda fixa, para uma pessoa que é bastante capitalizada, isso já dá um retorno bastante expressivo. E um outro ponto que as pessoas super ricas priorizam é a questão da liquidez, ou seja, da capacidade dessas pessoas conseguirem ter o dinheiro de volta na sua mão. E os investimentos de renda fixa, em sua maioria, proporcionam essa liquidez. Por exemplo, imagine uma pessoa que tem um grande patrimônio, que é bastante rica, que é um empreendedor e que tem esse dinheiro ali investido na renda fixa e que surge uma grande oportunidade dela fazer mais um negócio e aumentar ainda mais o seu capital. É importante para essa pessoa ela ter a facilidade de resgatar esse dinheiro para utilizar nos seus negócios. Ou seja, a liquidez para as pessoas que são muito ricas, ela é sim importante. E na renda fixa, de um modo geral, você consegue ter essa boa liquidez, você consegue ter menos oscilações do seu dinheiro ao longo do tempo, diferente do que a gente vê na renda variável, e você consegue ter esse retorno mais expressivo, como eu mostrei para vocês. No caso, uma pessoa que tem 4 bilhões de reais e deixa esse dinheiro na renda fixa, já consegue fazer no mês, hoje, considerando a taxa atual, mais de 33 milhões de reais, e isso, vamos combinar, é um valor bastante expressivo
expressivo. Então, sim, faz sentido para uma pessoa que tem muito dinheiro colocar a maior parte, por exemplo, na renda fixa. E puxando ainda essa parte da liquidez que eu falei para você que os super ricos valorizam muito, quando a gente olha para a questão dos fundos imobiliários, a gente vê que esses investimentos, eles não possuem tanta liquidez assim. Eu vou te dar um exemplo. Olha só, vamos pegar aqui o MXRF11, que é o fundo imobiliário com o maior número de cotistas da nossa bolsa de valores, que tem uma ampla liquidez. Se a gente for olhar para a liquidez diária desse fundo imobiliário, o MXRF11 ele negocia em média diariamente 9,89 milhões de reais. Você imagina uma pessoa que tem um patrimônio de 4 bilhões de reais tentando investir em um fundo imobiliário como esse? Ele conseguiria comprar esse fundo como um todo? Seria muito difícil conseguir negociar. A liquidez é muito baixa. Olha só, se a gente for olhar o patrimônio do MXRF11, ele tem um pouco mais de 4 bilhões de reais em patrimônio. Ou seja, as pessoas muito ricas às vezes conseguiriam comprar um fundo imobiliário inteiro, não conseguem nem ter liquidez o suficiente para negociar, para fazer isso de forma segura, para ela conseguir comprar e vender cotas com tranquilidade. Diferente, por exemplo, do caso da renda fixa que eu mostrei para você e do que acontece também nas ações. Vamos pegar aqui o exemplo de uma ação? Eu trouxe aqui o exemplo da ação do Itaú. Se a gente for olhar com relação ao valor de mercado, o tamanho do patrimônio do Itaú é mais de 404 bilhões de reais. Então já é um patrimônio bem mais expressivo do que de um fundo imobiliário, por exemplo. E quando a gente leva em consideração a liquidez, olha só a liquidez média diária do Itaú, é mais de 620 milhões de reais. Então uma pessoa que já tem um patrimônio muito grande consegue com mais tranquilidade comprar e vender as ações de empresas do que comprar e vender cotas de fundos imobiliários, por conta da estrutura dos fundos imobiliários ser menor, o patrimônio ser menor, ter uma liquidez menor. Então, para quem tem muito dinheiro, realmente fica bastante inviável fazer esse tipo de investimento e por isso que, em sua maioria, a gente vê um percentual investindo em fundo imobiliário tão menor se comparado com outros tipos de investimento, como renda fixa, como as ações que a gente viu. Um outro ponto também que vale a pena destacar é a questão do controle. As pessoas muito ricas, elas gostam de ter o controle sobre o seu dinheiro. É importante para elas que elas tenham esse controle, que elas tenham a autonomia para dizer o que fazer ou não com o dinheiro delas. Por exemplo, quando você investe em um fundo imobiliário, você se torna cotista daquele fundo, você passa a investir no setor imobiliário, mas você não tem direito nenhum sobre aquele fundo, sobre os imóveis que pertencem àquele fundo imobiliário. Você não pode, entre aspas, ditar as regras, dizer quais imóveis você quer que compre, qual a cor que você quer que pinte aqueles imóveis. Imagina uma pessoa que é muito rica e que tem o seu dinheiro controlado por gestores, por outras pessoas. Não faz sentido. Essas pessoas muito ricas, elas preferem ter esse controle, essa autonomia. Eu vou dar até um exemplo aqui para você. Olha só, quem investe em fundos imobiliários, segundo a própria classificação da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que é quem regula todo esse mercado de investimentos aqui no nosso país, eles mostram que quem investe em FIIs não se torna proprietário de fato do imóvel, ou seja, você se torna cotista, mas você não pode exercer qualquer direito real sobre os imóveis e empreendimentos que fazem parte do patrimônio do fundo. E um outro detalhe é com relação até mesmo à questão tributária e o percentual que você pode ter de um determinado fundo imobiliário. Olha só, os fundos imobiliários, a gente sempre fala que eles são isentos da cobrança de imposto de renda, né? Os dividendos que você recebe são isentos, mas existem regras para isso. Olha só, a pessoa física, ela fica isenta do imposto de renda dos fundos imobiliários quando o cotista ele tiver menos de 10% das cotas do fundo, quando o fundo tiver no mínimo 50 cotistas e, claro, quando as cotas forem negociadas na bolsa de valores. Entende o que eu estou te falando sobre essa questão de dominância, sobre essa questão de ter controle? Nos fundos imobiliários fica mais difícil para os super ricos conseguirem fazer isso. É muito mais fácil que eles comprem os imóveis como um todo e invistam diretamente, se tornem donos de fato, proprietário desses imóveis. Já não acontece isso no mercado de ações. Existem pessoas que são extremamente ricas, que elas conseguem investir em ações a ponto delas terem influência dentro dessas empresas, de conseguir participar de assembleias, de votar, de poder eleger pessoas para representar. Eu vou dar um exemplo aqui do próprio Barsi. Olha só, existe uma empresa na Bolsa de Valores chamada Unipar. E se você for olhar aqui o quadro de acionistas, dentre eles, um que se destaca aqui é o próprio Luiz
Barsi, onde ele detém um pouco mais de 20% do total de ações dessa empresa. Então já é uma participação bastante relevante. Os super ricos, eles valorizam por isso. Por quê? Porque ele pode ter influência dentro da empresa e, com isso, ter mais controle sobre a utilização dos recursos e o que será feito com o seu dinheiro. E um outro ponto que vale destacar é que os muito ricos, eles não valorizam a questão de dividendos mensais. Não é nem que eles não valorizam, é que eles não priorizam. O foco deles é realmente gerar valor com os seus negócios, ganhar com a valorização desses ativos, crescer o seu patrimônio. Essa questão dos dividendos mensais acaba ficando mais em segundo plano, até porque, como eu mostrei para você, como essas pessoas têm um patrimônio muito grande, qualquer pequeno percentual que elas recebam de dividendos já é algo bastante expressivo. E eu vou te dar um exemplo na prática. Vamos pegar aqui o Itaú, que a gente já veio mostrando, né, dados dessa empresa. O Itaú, levando em consideração os últimos 12 meses, entregou de dividend yield aos investidores 7,02%. E aqui eu estou falando friamente apenas da questão de dividendos. Eu nem estou considerando valorização das empresas, tá? Que acontece também, assim como pode acontecer nos fundos imobiliários. Mas eu não vou calcular levando em consideração o dividend yield atual. Eu vou calcular levando em consideração a média da empresa. Perceba o seguinte, quando você investe em ações, você não vai ter um retorno ali fixo, até porque se trata de um investimento de renda variável. Então percebam, teve anos que a empresa pagou mais de 8% de dividend yield, já teve anos que pagou 1,14% e assim por diante. É algo que oscila, mas em média, se nós formos considerar, o Itaú, ele paga 5,18% de dividend yield. Então, vamos fazer um simples cálculo só para você entender. Imagina um patrimônio desse de 4 bilhões de reais e que essa pessoa que tem esse patrimônio e fez esse investimento vai ter esse retorno de 5,18% ao ano. Isso significa mais de 207 milhões de reais ao ano. Se nós formos dividir por 12, isso dá mais de 17 milhões de reais por mês de dividendos. É claro que nem todas as ações pagam dividendos todos os meses. Diferente dos fundos imobiliários, a grande maioria não paga. O Itaú é uma exceção, é uma das poucas empresas que paga todos os meses. Então, aqui a gente está fazendo um cálculo proporcional. Seria o equivalente a receber por mês mais de 17 milhões de reais. Entende como, mesmo não tendo um retorno tão expressivo, assim, em termos de dividend yield, eu fiz um cálculo aí de 5,18%, mas já é nominalmente um valor bastante expressivo para uma pessoa que tem muito dinheiro, você ganhar mais de 17 milhões de reais por mês aí em termos equivalentes, pois é justamente porque, mesmo sendo um pequeno percentual, como a pessoa tem um patrimônio muito grande, isso se torna um retorno bastante relevante. É por isso que nesse caso o foco nem está tanto na questão dos dividendos, da renda mensal, e sim da valorização, do crescimento cada vez maior do patrimônio. Agora vamos pegar uma pessoa comum que com muito esforço começou do zero e conseguiu chegar a 100 mil reais de patrimônio e que ela tenha esse retorno de 5,18% investindo em ações. Isso vai dar para essa pessoa R$ 5.180 de dividendos ao ano. Dividido por 12 meses, seria o equivalente a R$ 431,67 de dividendos. Agora imagina que essa pessoa fez investimentos em fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, em média, o mínimo que você deve aceitar em uma carteira bem estruturada é 0,8% ao mês. Então, nesse cálculo, eu já vou considerar o retorno mensal, já que os fundos imobiliários eles têm essa característica de pagar mensalmente. Então, imagine um patrimônio de 100 mil reais com esse retorno de 0,8% ao mês. Isso já significa, para uma pessoa que está começando do zero aí, que conseguiu juntar esse patrimônio de 100 mil reais, R$ 800 de dividendos por mês, isento de imposto de renda, caindo limpo na conta. Mas tem um detalhe importante: quando você sabe investir de verdade, aprende a escolher os melhores fundos imobiliários e sabe aproveitar as oportunidades, você consegue ter retornos maiores até do que isso, de que 0,8% ao mês, que é justamente o que eu ensino para os meus alunos dentro do Máquina de Renda Automática, como montar uma carteira segura e que performa acima da média. E nesse momento eu estou fazendo uma Black Friday, onde quem adquirir o MRA até esse mês de novembro vai ter o acesso vitalício, mais direito a todas as atualizações, a 3 bônus exclusivos e tudo isso por R$ 97,00 à vista ou 12 vezes de R$ 10,03. Eu sei que parece brincadeira, mas é sério. E se você quiser aproveitar, é só clicar no link que eu vou deixar fixado nos comentários
ou no QR Code que está passando na tela. Mas o fato é que, quando você consegue aproveitar as oportunidades, você consegue ter um retorno até maior do que 0,8% ao mês. Eu vou te dar um exemplo, pegando o próprio MXRF11 que nós já falamos aqui sobre ele. Olha só, esse fundo imobiliário no último mês, ele deu de retorno 1,05%. Então imagina uma pessoa que conseguiu construir um patrimônio de R$ 100.000, levando em consideração esse retorno de 1,05% ao mês, ela já receberia R$ 1.050 de dividendos. Aí eu te pergunto, você, uma pessoa comum, assim como eu, começou do zero, receber entre 800 a R$ 1.050 a mais por mês faria ou não diferença na sua vida? Esse é o ponto que você precisa avaliar. Eu sei que tem muita gente que acaba levando essas coisas ao pé da letra e não para analisar. Mas pensa só, para uma pessoa que está começando do zero, que não tem um patrimônio tão grande assim, os fundos imobiliários são sim uma excelente estratégia para você crescer o seu patrimônio. Imagina só, quando você investe em fundo imobiliário, você está investindo em um setor estratégico da nossa sociedade, que é o setor imobiliário. Você recebe renda passiva todos os meses, isento da cobrança de imposto de renda. Você pode ganhar com a valorização das cotas, você pode começar com pouco dinheiro. Hoje, com menos de R$ 10, você já consegue começar a investir e receber dividendos todos os meses. Então, sim, para uma pessoa que não tem um patrimônio tão grande assim, faz muito sentido investir em fundos imobiliários. Essa é uma excelente forma de começar. Inclusive, se você tem pouco dinheiro para investir por mês e quer saber opções que possam ser interessantes, assiste esse vídeo aqui que eu vou deixar como sugestão. Muito obrigada e eu te espero no próximo vídeo.